Muito obrigado, irmão Arnaldo, por nos representar a oração. E desculpa aos irmãos, parece que antes da oração seria testemunhos. Eu acabei esquecendo do mesmo e peço desculpas por isso. Vamos continuar, irmãos, adorando o nosso Deus. Vamos ficar de pé, por favor. E abramos nossos inários, o nosso inário número 57. Quando lá do céu descende para o céu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia do triunfo. De Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão da voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor, mas fastoso vem o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Temos também o número 77, do mesmo inário. 77. uma voz se eleva do geral clamor. Dai-nos luz, dai-nos luz. Multidões em terras cheias de temor, pedem luz, pedem luz. Ó, mandai a gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Ó, mandai a preciosa luz de Jesus.
abrir nossas Bíblias a carta dos Hebreus, capítulo 7, versículo 12 a 13. E assim, depois dessa leitura, temos dois irmãos hoje na livre participação, que é o irmão Zarito e o irmão Bernardino. Depois dessa leitura, o primeiro será o irmão Zarito, depois teremos o nosso irmão Bernardino. Hebreus 3, versículo 12 a 13, diz: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmão Zarito, por favor, pode tomar o púlpito. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 25, e depois vamos também para Salmos 93, vamos ler dois versículos 3 e 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 25, diz assim: Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Salmos 93, versículo 3 a 4. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então, esse é texto para nossa livre participação. Eu quero primeiro deixar-nos pensar, baseado nesses textos, em algumas perguntas como por que existe, por que Deus, porque quando nós olhamos na criação, olhamos ao nosso redor, e se nós pararmos para pensar e meditar, por que nós vamos olhar que o universo é vasto, é alto, é extenso, é maior, é grande do que nosso entendimento vai compreender. E geralmente quando a gente se depara com coisas mais elevadas como montanhas, por exemplo, e se alguém teve oportunidade de ver mar, a primeira sensação que nós olhamos quando nós nos deparamos com essas coisas grandes, primeiro, não sei para a experiência dos irmãos, a primeira sensação que me aparece é a pequenez do homem, a fraqueza do homem, a limitação do homem. As coisas grandes da criação clamam para nós, seres humanos, que nós somos graus, somos pequenos. E, ao mesmo tempo, as coisas grandes da criação soam com um som profundo, alto, dizendo que Deus é grande, Deus é maior. E é este o objetivo porque que existe a altura, a extensão, a profundidade. Porque Deus criou assim para Ele mostrar a nós homens que Ele é mais alto do que as alturas. Ele é mais extenso do que a extensão do universo, mais profundo do que o mar e todas as águas. E o salmista, no capítulo 93, nesses dois versículos, ele busca uma ação dos rios que ele já teve acostumado de observar, e ele faz comparação a estes movimentos dos rios com a grandeza de Deus. O salmista diz: levantam os rios o seu bramido. A ideia é que o salmista poderia contemplar os rios com aquelas correntezas, talvez em épocas chuvosas mais cheias, e ele observava os rios, o seu bramido, o seu furor, e ele dizia: Deus é mais poderoso do que as correntezas dessas águas. E ainda ele olhou para o mar. Ele olhou
os poderosos vagalhões do mar. Eu nunca vi como é que, e eu não espero também me deparar com isso, como é que de perto o tsunami ocorre, mas pelo menos já pude ver, através dos meios midiáticos, outros lugares sendo invadidos por fenômenos como tsunami. E é mesmo devastador, mostra como os homens são profundamente ou limitadamente pequenos. Quando nós olhamos a fúria do mar, provocados por terremotos submarinos, ou mesmo quando aparece lá erupções submarinas, os homens ficam limitados com a situação, com aquele fenômeno. Mas o ponto principal de observar esses fenômenos acontecendo apontam a ideia de que o Deus que criou essas coisas é mais grande, é mais poderoso do que os fenômenos que nós podemos contemplar. E, infelizmente, as pessoas apenas olham isso, ficam com temor daquelas coisas e não refletem como Deus é grande e como nós, seres humanos, devemos lidar com esse Deus que é mais grande e mais poderoso do que os fenômenos e as grandezas da criação. E para nós cristãos, se você é cristão e é filho de Deus, existe uma convocação da parte esse livro, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 25, ele diz que Deus é grande e digno de ser louvado. Mas tem um ponto que cabe a nós refletirmos a grandeza de Deus, ligando às coisas que nós podemos olhar, tantos fenômenos que nós podemos contemplar à nossa vista. Ele fala que ele é mais temível do que todos os deuses. Se eu posso colocar aqui todos os deuses, tudo aquilo que ameaça o ser humano, em certo ponto, constitui um Deus para os seres humanos. Se existe algo que mais me aterroriza, de tal modo que eu perco minha esperança, é provável que essa coisa está controlando-me mais do que Deus. Por quê? As coisas ao nosso redor acontecendo é para levar-nos a refletir de que não são deuses. Só Deus é todo-poderoso, é mais superior do que qualquer fenômeno que pode acontecer à nossa volta. E isso traz dois sentimentos para nós que conhecemos a Deus. O primeiro sentimento é de admiração. Claro, vamos entrar em pânico, com medo, mas não é onde nós terminamos. Nós devemos ir além e perceber que Deus é mais poderoso. Isso deve criar em nós temor. E essa é uma das orações que todos os dias eu faço diante de Deus, que Deus coloque temor em mim, mais do que todas as coisas que ameaçam a minha fé, ameaçam a minha estabilidade emocional. Pode ser qualquer coisa que causa medo, pânico em mim. Mas Deus seja o maior que pode causar esse temor dentro de mim, do que todos os deuses, do que os poderosos da terra, do que homens mais inteligentes. Tem coisas mais fortes do que nós, homens mais inteligentes do que nós. Mas Deus tem que ser visto mais grande do que homens, do que os fenômenos, porque isso vai causar em nós segurança e temor, que é devido ao nosso Criador. Que essa também seja a oração da sua parte, para que sua alma e seu coração descansem em Deus. Obrigado. Bom dia, irmãos. No meu tempo, quero falar sobre visão geral da Bíblia, Cristo em toda a Escritura. No relato de Lucas,
sobre as apreensões de Jesus após a sua ressurreição, Jesus explica o significado da sua morte e ressurreição a seus seguidores, voltando ao Antigo Testamento. Ele deixou bem claro que toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, Antigo assim como o Novo Testamento. Então, Jesus Cristo, primeiramente, ele fala aos seus 2 discípulos que estavam a viajar para Emaús. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas 24. Versículos 25, vou ler até 27. Lucas 24, 25 até 27. Ele disse assim: E ele lhes disse: Ó nécios, é tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Portanto, não convenha que o Cristo padecesse essas coisas e trazesse na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicando-lhes o que ele se achava em todas as escrituras. Então, o que Jesus falou aos seus 2 discípulos que estavam a viajar para um povoado chamado Emaús. Ele estava a falar que ele se achava em todas as escrituras. Depois de falar com esses 2, ele voltou mais quase falando de uma forma repetitiva aqui aos restos dos seus discípulos. Vamos ver mais nesse mesmo Lucas 24, 44 até 47. Diz assim: E disse-lhe: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convenha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhe: Assim está escrito, assim convenha que Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui, Jesus Cristo deixa bem claro aos seus seguidores que ele se falava em todas as escrituras. Cristo encontra-se assim como no Novo, também se encontra no Antigo Testamento. Toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Então, para mostrar o que Jesus veio fazer de acordo com o Antigo Testamento, muitas pessoas que encontramos no Antigo Testamento não estão uma imagem e sombra do Senhor Jesus Cristo. Imagens como essas são sempre parciais e imperfeitos, mas pronuncia algum aspecto da pessoa, da obra de Jesus Cristo. Então, às vezes essas pessoas são chamadas de tipo de Jesus, de tipo de Cristo. E tem pessoas que nós encontramos aqui na Bíblia que mostram o sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo. Por exemplo, a vida de Abel, ele é um deles. Às vezes, ao fazer o sacrifício de sangue, ele mostra a sombra de Jesus Cristo. Isaac, quando ele fizeram o sacrifício, também mostrou o que a sombra de Jesus Cristo. Jó, ele sofreu sem culpa, também mostra o sofrimento de Jesus Cristo. Salomão, Jesus Cristo se comparou com Salomão quando o rainha de Sabá se levanta no coiso, se levanta no dia de juízo final. Também há pessoas que mostram o que há pessoas que mostram a imagem de um libertador, que é Jesus Cristo. Por exemplo, Moisés, quando tira aquele povo do Egito, quando tira nas mãos de Faraó, ele mostra que é liberdade.
E José, quando ele salva toda a família de Israel, juízes, Davi, Esther e os juízes, essas pessoas mostram a imagem de Jesus Cristo. Então, na nossa leitura, temos que controlar quando estamos a ler que ensino antigo como novo fala-se de Jesus Cristo. Jesus Cristo se encontra em toda a Bíblia. É isso que eu tinha que falar hoje. Obrigado. Muito obrigado, irmão Zarito, irmão Bernardino, pelas exortações. Vou pedir, irmãos, se colocarem de pé. Vamos entoar um hino, que é o número do Inário Verde, número 56. Cristo volta, Pra chamar a É chegado o momento em que vamos dar nossas ofertas e as crianças vão à escola bíblica dominical. Não estou vendo criança. Vai à escola bíblica dominical e o nosso pregador, o Dr. Charles, passará no púlpito. Vamos entoar o hino número 27 do mesmo inário, número 27. E enquanto entoamos esse hino, vamos dar nossas ofertas aos que separaram uma oferta ao Senhor hoje. E também, quando entoamos, as crianças vão à escola dominical. Vamos entoar. O irmão que domina, por favor. Espírito divino, Grande ensinador,
Graças que o Senhor é nosso Criador e também que o Senhor condicionou o nosso Salvador. Também damos graças que o Senhor está a nos encher com seu Espírito Santo para habitar conosco todos os dias da nossa vida até o fim desta vida, capacitando-nos para ficar firmes, venha o que vier, para não recuar, mas para ser realmente algum dia glorificado com o Senhor lá nos céus, com aquela glória que está a esperar todos que estão a perseverar fiel até o fim. Que o Senhor possa nos ajudar a entender melhor esta grande graça de preservação do Senhor que está a resultar em nossa perseverança. Agora que o Senhor possa ajudar-nos, fortificar nossos corações, prepararmos-nos para qualquer coisa que possa surgir no futuro, por meio dos estudos que nós estamos a fazer agora. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Agora nós estamos no meio ou no fim realmente de um estudo sobre a perseverança dos santos, que realmente é o resultado, como eu acabei de orar, da graça de preservação do nosso Deus. Porque Ele já predestinou que todas as pessoas que foram amadas por Ele desde antes da criação do mundo iam ser chamados com um chamado eficaz para trazer eles a Jesus Cristo, procurando e alcançando aquele perdão dos pecados que cada ser humano precisa. Por meio da fé que Ele está também a suscitar dentro daquele pecador, maravilhosamente pelo poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Deus está a ver a realidade desta fé produzida dentro dos seus filhos amados, por causa do seu decreto que foi predestinado e determinado antes da criação de qualquer um de nós e antes da criação do mundo, Ele está a ver esta fé como justiça de Jesus Cristo, usando esta fé como canudo pelo qual está a transferir a justiça de Cristo a nossa conta e nossos pecados para a conta de Jesus, de modo que, ficando diante de Deus no dia de julgamento, Ele só vai ver a perfeição de Jesus Cristo na nossa conta. E Ele vai nos receber com mãos abertas e dizer, bem feito, servo fiel, goze aquele galardão que está preparado para você desde antes da criação do mundo. Mas não só isso, também Ele está a nos dar, quando está a ver esta fé, está a nos dar aquele dom do Espírito Santo para transformar nossas vidas. E é isso que nós vamos ver no dia de hoje. Vamos estudar como o Espírito Santo está usado por Deus para equipar os seus amados filhos, que Ele amou desde a criação do mundo e antes disso, para conseguir perseverar-se naquela altura quando há mais perseguição feroz. Estou a falar sobre as pessoas que vão viver na última geração dos seres humanos, logo antes do regresso de Jesus Cristo. Um tempo de grande tribulação por toda parte do mundo por causa da rebeldia da raça humana, mas também um tempo de grande perseguição, especial para os crentes, não por meio de Deus, mas por meio dos inimigos de Deus, que vão ficar cada vez mais aborrecidos com Deus, por causa dos castigos que Deus está a derramar sobre eles, pragas piores do que as pragas que Ele usou para destruir o poder de Faraó. Ele vai ter suas duas testemunhas profetizando sobre tudo isso que estava a acontecer nas estradas de Jerusalém. Todo mundo vai saber que este é o dedo de Deus, que essas pragas que estão a acontecer, pior que qualquer geração está a enfrentar até esta altura, e eles vão virar-se com muito rancor contra os judeus, vivendo em Jerusalém e Judeia, e também contra os servos de Jesus Cristo, que estão a dizer, não, temos que arrependermos-nos, temos que ouvir o que essas pessoas estão a dizer, temos que chegar a Deus pedindo perdão por nossos pecados, e eles vão responder por meio de perseguir ainda mais os cristãos que recusam servir aquele anticristo e aquele falso profeta em que eles estão por toda a sua esperança. Nós vamos vencer por meio desses dois homens, mas os cristãos não. Vamos estar contra isso e vamos pagar o preço para isso.
Mas a Bíblia diz, como nós vimos na semana passada, aquele que está a perseverar até o fim. É isso que vai ser salvo. Não é porque ele está a perseverar, está salvo por causa de perseverar, mas na realidade ele está a perseverar porque já recebeu este dom de salvação. Este chamado de eficaz do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Esta fé que não murcha, que é não o resultado da nossa carne, mas uma dádiva dada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que não pode ser extinguido, porque ele está assegurado pela mão de Jesus Cristo e também pela mão de Deus, em volta da mão de Jesus Cristo, para Satanás não conseguir arrancar. E por causa do Espírito Santo e o fruto que o Espírito Santo vai produzir em nossas vidas, ajudando-nos a perseverar fiel. E é isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Falamos sobre o fato, semana passada, que próprio Jesus está a rogar ao Pai para dar o Espírito Santo. É uma maneira que ele está a apoiar sua igreja, até no dia de hoje, quando ele está ao lado de Deus Pai, orando a favor de nós, rogando que ele nos dê esse Espírito Santo, mas também porque o próprio Deus está a pedir para Deus fazer isso e Deus próprio também está a outorgar, está a responder a resposta à oração de Jesus e está a nos dar este Espírito Santo. Agora, o que vai fazer este Espírito Santo? Vimos duas coisas na semana passada. O Espírito Santo está a dar ao cristão poder para ser o seu testemunha, até diante dos reis do mundo, até diante dos inimigos de Deus. Vimos isso logo prometido em Atos 1, versículo 8, mas vós recebereis poder quando o Espírito Santo está a cair sobre vocês, e vocês vão ser meus testemunhos em toda parte do mundo. Então é isso mesmo que nós também vamos fazer, capacitado pelo Espírito Santo, como vimos Pedro fazendo. Aquele homem que antes de receber este dom do Espírito Santo tinha que recuar-se diante das criadas do sumo sacerdote, dizendo que eu não conheço este Jesus Cristo, não tenho nenhuma parte com ele. Mas depois, com o Espírito Santo, dizendo aos próprios assassinos de Jesus Cristo, este homem que vocês, os edificadores do templo de Deus, falando sobre o povo de Deus, este homem que vocês rejeitaram e mataram, ressuscitou-se. E somos testemunhos oculares disso. Porque ele foi escolhido por Deus para nos dar salvação, mas vocês mataram o Salvador. Este homem que tem esta ousadia, por causa de, como vimos no trecho, Lucas capítulo 4, se estou a lembrar corretamente, por causa de ser cheio do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo vai ajudar-nos a fazer. Em vez de recuar diante dos nossos adversários, nós vamos dizer a verdade. Que realmente eles não vão gostar do que vão ouvir, mas pelo menos nós não vamos recuar. Vamos ser fiéis até ao fim. Depois, a segunda coisa que estamos a notar, além de dar ousadia, sabedoria, poder de evangelizar, o Espírito Santo está a nos dar fruto. E entre o fruto que o Espírito Santo está a produzir dentro do crente, há três coisas muito importantes que ele está a outorgar. Vamos ver Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E no dia de hoje eu vou falar sobre três frutos que vêm do Espírito Santo diretamente, que vão assegurar nossa perseverança, venha o que vier, até o fim. E essas três virtudes são fé, esperança e amor. E provavelmente você está a ver bem amor, porque está alistado no primeiro lugar. Também está a ver fé, porque está também na antepenúltimo lugar. Amor e fé, talvez está a admirar onde vem esta esperança. Não estou a ver esta esperança como o fruto do Espírito Santo, mas vamos tratar disso no fim do culto, no fim da palestra de hoje. Onde vem esta esperança? É o produto desses outros frutos que já estão mencionados nomeadamente. Também vocês vão lembrar que essas três virtudes, produzidas pelo Espírito Santo, fé, esperança e amor, são as virtudes cardinais
que devia caracterizar todos os cristãos. Há muitos lugares no Novo Testamento onde a Bíblia está a falar sobre essas 3 virtudes cardinais, e por isso está chamado 3 virtudes cardinais, porque está mencionado em muitos lugares. E está sempre mencionado nesta ordem: fé, esperança, amor. Talvez eu possa rápido, não preparei-me para isso, mas eu penso que 1 Tessalonicenses, vamos ver essas coisas. E 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Mas vamos começar com o versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Agora, como é que Paulo está a saber que esses irmãos lá na igreja de Tessalonicenses eram eleitos de Deus? E não simplesmente pessoas na igreja por sua própria escolha e que não iam permanecer-se fiel. Porque ele estava com eles. E ele viu 3 coisas, caracterizando eles. Vamos ver essas 3 coisas que ele menciona em versículo 3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, está a ver essas 3 virtudes cardinais? A obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Este tipo de formulário está mencionado muitas vezes no Novo Testamento. 3 coisas. 1 Coríntios capítulo 13, nós conhecemos isso. 1 Coríntios capítulo 3, e agora habite fé, esperança e amor. Mas aquela que é maior é amor. 1 Coríntios capítulo 13, penso que é versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, que é amor. Estas 3, mas o maior destas é a caridade. Outra palavra para amor. Então, estas 3 virtudes deviam caracterizar cada um de nós. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, vamos ter fé, esperança, amor. Agora eu vou explicar hoje o que é fé, o que é esperança, o que é amor. Também eu vou explicar por que fé, esperança e amor é imprescindível para todas as pessoas que vivem a vida cristã, capacitando eles para perseverar, venha o que vier, e especialmente para as pessoas que vão ser vivos como aquela última geração dos cristãos, habitando nesta terra quando Cristo está a regressar. Não está a garantir que esta vai ser nossa geração, mas eu suspeito que vai ser a sua geração. E nós temos que estar prontos. Outra vez vou dizer, vocês podem dizer, não é impossível, não pode ser. Mas lembra, é isso mesmo que as pessoas disseram na época de Noé. E o próprio Jesus disse que vai ser exatamente a mesma maneira. Quando esse último tempo está a chegar. Pessoas vão ser apanhadas despreparadas. Os que não estudam a Bíblia. Mas estudando a Bíblia, eu também disse bem claro que existe ainda certas coisas que têm que acontecer. O templo tem que ser reedificado em Jerusalém. O anticristo tem que manifestar-se no mundo. Mas eu assisti àquela palestra, pregação da semana passada, falando sobre a maneira em que a guerra que está a acontecer e aquelas atrocidades que aconteceram na Israel, desde outubro, penso que 11 de outubro de 2 anos atrás, está a preparar a situação para isto acontecer. E eu vou dizer um pouco as palavras, o que eu aprendi desta pessoa que é especialista, vive em Israel, um arqueólogo e um homem reformado de Deus. Ele disse que, como vocês sabem, aquela monumento, que é quase uma mesquita dos muçulmanos, chama Al-Aqsa, está construído lá mesmo, no lugar onde os judeus têm que construir o templo. E a maior parte dos judeus que vivem em Jerusalém e em Judeia agora são seculares.
Tem muitos religiosos e zelotes, mas também a maior parte das pessoas não querem sobre a Bíblia nem o Velho Testamento. Eles só queriam viver em paz. Queriam ver lá sem perseguição, sem problemas. Então, por causa disso, até o dia de hoje, o governo de Israel não está a permitir que até os judeus podiam aproximar Al-Aqsa para fazer suas orações lá diretamente no monte onde devia ser construído o templo. Era proibido pela lei. As pessoas, os judeus não podiam fazer isso, os judeus mais zelotes, para não provocar a ira dos muçulmanos, que também têm suas orações ali, mas é interessante, eles não oram na direção daquele monumento, eles oram na direção de Meca, com as costas para aquele monumento, mas quando os judeus chegam, eles estão a encurvar-se, olhando na direção do templo. Mas foi sempre proibido, não podia fazer isso por tanto tempo, desde 1948 até agora, porque os judeus não querem ter problemas com os muçulmanos. Não queriam provocar eles. Mas eles já estão a perder a esperança. Estão a ver que esta não está a dar certo. Porque o mais que nós estamos a tentar apaziguar os muçulmanos, o mais que eles estão a lançar mísseis sobre nós. Irão constantemente. Milhares de mísseis lançados para Jerusalém. Aquela mantra é: vamos expulsar os judeus, vamos passar eles até o meio do mar Mediterrâneo, para não existir mais um judeu na terra de Palestina. O mais que nós estamos a fazer não está a ter nenhum efeito, senão trazer mais perseguição sobre nós. Então, vale a pena construir o templo, destruir esta Al-Aqsa, este monumento. E realmente, no dia de hoje, até 50 mil judeus possam aproximar aquele lugar para suas cerimônias. E o governo não está a proibir. Não está a proibir essas coisas. Porque já estão a descobrir que nós, de qualquer forma, nós não vamos agradar os muçulmanos. Então, vale a pena andar para frente com o nosso programa. Então, eles falam, mas tem falado sobre isso desde 1948, estão a falar sobre vale a pena construir o templo. Porque nós não vamos ser mais perseguidos do que estamos perseguidos no dia de hoje. Agora vamos ver o que vai acontecer. Mas eu digo bem claro que sim, este templo tem que ser construído antes de Cristo voltar, porque vocês ouviram em Mateus capítulo 24, que quando você está a ver aquele assolador estando no lugar onde ele não devia estar, segundo o profeta Daniel, que é no Santo de Santos do templo, e como Paulo diz, nomeadamente, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o regresso de Jesus Cristo não vai acontecer até que o anticristo está a entrar no templo, mostrando-se ser Deus. Então, depois disso, ele vai chegar. Então, está dito bem claro na Bíblia. O templo tem que ser construído, mas pode acontecer. E pode acontecer em pouco tempo. Nós temos que estar prontos, porque os judeus já perderam a esperança de agradar todos os seus irmãos, os seus vizinhos muçulmanos. Mas vamos adiantar com esta realidade. Se sejamos a última geração dos cristãos ou não, vale a pena perseverar fiel até o fim. Porque a Bíblia também diz, quem queria viver santo no Senhor, vamos ver isso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3, versículo 12, um versículo para cada um de nós. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Já tratamos disso. Se estamos a procurar ver piamente em Jesus Cristo, vamos ser perseguidos. Vamos ser perseguidos. Se você não está perseguido, há um problema. Sua testemunha não é tão óbvio. Você não está a mostrar que você é um cristão de uma forma para apanhar a atenção de Satanás e começar a ser perseguido. Então, esta é a realidade. Mas, quando a perseguição está a chegar, o que vai vencer a perseguição? Nossa fé. 1 João, capítulo 4, outra vez estou a saltar
Espero que eu vou encontrar este versículo rápido. 1 João, capítulo 4, se estou correto. Primeiro João, capítulo 5, versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando o mundo está a tentar obrigar o cristão a recuar e denunciar Jesus Cristo, como é que ele vai conseguir manter-se firme e não recuar e ganhar, ainda que seja executado? Sua fé. Nós temos que ter fé forte, fé que vai resistir até essas ameaças. Então, vamos falar sobre fé, esperança e amor, mas eu vou falar nesta ordem invertida, como está descrito como os dons do Espírito Santo. A primeira é amor, vamos falar sobre isso. A segunda é fé. E a terceira vai ser esperança. Eu vou tratar o que é amor cristão, diferente do amor do mundo. O que é fé cristã, diferente do amor de fé do mundo. O que é esperança cristã, diferente do que é a palavra em nosso uso normal. Segunda coisa, em cada caso, vamos falar sobre por que nós precisamos esta fé, por que precisamos este amor, por que precisamos esta esperança para aguentar. Terceira coisa, eu vou falar sobre o que podemos fazer para ficar forte com amor, forte com fé, forte, ter um amor forte, uma fé forte e uma esperança viva que não murcha. Vamos falar sobre essas três coisas em cada caso. Primeiro vamos começar com amor. Aquele versículo que eu queria notar sobre o que é amor. A definição bíblica sobre amando nosso próximo, por exemplo, é sacrificando seu próprio bem-estar para promover o bem-estar do seu próximo. No mundo, eles pensam que amor é quando eu preciso de você. Eu quero para você estar sempre comigo, ou com meu amigo, ou como meu amigo, ou com minha esposa, ou meu marido. Porque eu não posso ficar feliz sem você ao meu lado. Você é muito útil para mim. Você traz bênçãos para mim. Quando eu estou consigo, eu fico muito alegre. Então, por causa disso, eu quero para você estar sempre comigo. Isso não é nada mais do que amor para si mesmo. Eu quero ser feliz. Eu quero ser contente. Eu quero ser alegre. E eu quero ser abençoado. E esta pessoa traz tudo isso para mim. Então, você tem que estar sempre ao meu lado. Para eu aproveitar. Amor cristão fala contrário. Amor cristão é quando nós amamos as pessoas que não nos agradam. Até chegamos ao ponto de sacrificar nosso bem-estar para promover o bem-estar dessas pessoas. Como Cristo disse, tem que abençoar aqueles que estão a amaldiçoar. Tem que fazer boas coisas para aqueles que estão a tentar fazer intrigas para destruir sua vida. Este é amor cristão. E assim vamos estar como Deus. Então, amor bíblico é sacrificando seu próprio bem-estar para promover o bem-estar da outra pessoa. E auto-amor, o contrário do amor bíblico não é ódio. O contrário do amor bíblico é amor para si mesmo. Eu quero para você sacrificar seu bem-estar para estar sempre ao meu lado e cuidar de mim, para eu ficar feliz. Você sacrificar seu bem-estar para promover o meu bem-estar. Isso é auto-amor. Exatamente o contrário do amor cristão, especialmente caridade. Então, amor cristão é sacrificando nosso bem-estar para promover o bem-estar do outro. E sobre este amor para com Deus, a mesma coisa. Não é que eu preciso de Deus para eu ter saúde e para eu ter prosperidade e para eu ter êxito em tudo que eu estou a fazer como Igreja Universal, está a prometer seus seguidores. Não, amor
para com Deus é que eu estou pronto de sacrificar saúde. Eu estou pronto de sacrificar dinheiro. Eu estou pronto de sacrificar boas condições da minha vida e alegria, felicidade para promover sua glória. Este é amor para com Deus. É isso que nós estamos chamados para manifestar. Amor para com Deus e também para com o nosso próximo. Agora, quando falamos sobre o fruto do Espírito, sempre pessoas pensam que este amor, o fruto do Espírito, é primeiro amor. Sempre pensamos que é amor para outras pessoas. Mas não, é amor. E há um amor ainda mais importante do que amar do nosso próximo. Temos que fazer os dois, mas próprio Jesus nos ensinou em Marcos, capítulo 12, sobre nossas prioridades, o que eles deviam ser. Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. O homem está a chegar a ele procurando saber qual é o primeiro de todos os mandamentos. Versículo 29, Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o seu próximo. Não. Primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Mas depois ele continua dizendo, e o segundo, não procuravam saber o segundo. Só queriam saber o primeiro. Mas nós não podemos cumprir o primeiro sem saber o segundo. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Porque ele continuou com aquele segundo mandamento. Talvez vocês lembram essa cadeia de versículos, porque tenho usado isso às vezes. Mas vamos olhar para João 14, versículo 21. Primeiro somos mandados a amar Deus acima de tudo. Ok, muito bem, Deus. Se eu vou amar o Senhor, como esta aparece? O que eu devia fazer para mostrar a grandeza do meu amor para com o Senhor? E Jesus respondeu isso naquela noite, antes de ser separado dos seus discípulos, as últimas palavras dele. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ok. Tenho que amar Deus, mostrar meu amor para com Deus por meio de cumprir os mandamentos de Jesus. E já ouvimos, primeiro mandamento, ele disse, temos que amar Deus. Muito bom. Mas qual é o segundo mandamento para eu conseguir mostrar que eu estou pronto de cumprir este primeiro mandamento por cumprir o segundo mandamento? Mostrar minha obediência, meu amor, por meio de obediência. É isso, amar seu próximo, como você ama a si mesmo. Por isso é impossível dizer que eu amo Deus se você não está a fazer com sua vida a tentativa regular de amar e servir outras pessoas. Qualquer pessoa que Deus está a trazer perto de você. Seu vizinho, seus irmãos, pessoas no seu bairro, pessoas no mundo em volta de você. Nós temos que mostrar nosso grande amor para com Deus por meio de amar as pessoas que Deus está a trazer em proximidade conosco. Este é como nós estamos a mostrar nosso amor para com Deus. Agora eu queria dizer, esta prioridade também se vê em Lucas, capítulo 14. Vamos ver a aplicação em breve. Lucas, capítulo 14, versículo 26, mesma prioridade. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim, Jesus Cristo outra vez falando sobre esta grande multidão das pessoas que estavam a chegar a Ele para ver milagres e para ser divertidos e para receber talvez um milagre, mas Ele agora está a separar os discípulos verdadeiros das pessoas que só estavam a aproximar Ele para ganhar alguma coisa.
Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, note isso, não pode ser meu discípulo. Não está a dizer que eu estou proibir. Eu não vou aceitar você ser meu discípulo se você não me ama mais do que todas essas outras coisas. Mas ele simplesmente está a notar a realidade. Se você ama qualquer outra coisa mais do que você me ama, o diabo vai usar esta coisa para induzir você a escolher esta outra coisa no seu coração que tem prioridade sobre mim e denunciar a mim mesmo. Até se eles estão a chegar e dizer, vamos matar a sua esposa, vamos matar todos os seus filhos, se você não está a renunciar a Jesus Cristo. Espero que isso não aconteça. Mas nesta altura temos que amar Jesus até acima dos nossos filhos e nossa esposa ou nosso marido. Ou vamos recuar, não é? Jesus está a prever a realidade. Se você ama qualquer coisa mais do que eu, esta qualquer coisa vai ser a razão que Satanás vai usar para você renunciar a mim, para seguir seu Deus verdadeiro, que pode ser sua família, ou sua esposa, ou seu marido, ou outra coisa igual. Esta é uma realidade, meus amigos, que muitas pessoas já experimentaram na vida. Deixe-me voltar para trás. Eu sei que esta só é uma história que eu imagino, mas eu aceito. Quando tentamos entender por que Adão fez esta decisão desastrosa que mergulhou toda a raça humana no buraco de pecado e uma natureza corrompida que nós temos desde conceição em nossa vida, cada um de nós sendo amaldiçoados e a terra inteira sendo amaldiçoada com esses tsunamis e vulcões embaixo do mar e tudo que estamos a ouvir. Por que isso aconteceu? Porque Adão comeu aquele fruto proibido. E embora pessoas dizem que ele fez isso porque ele queria revoltar contra Deus, eu digo, não é possível. Ele não tinha esta maldade no seu coração porque ainda não tinha provado daquela fruta. Esta coisa de ser traiçoeiro só surgiu depois de comer o fruto. Porque ele comeu o fruto antes de receber essa natureza má. Uma pessoa, John Bunyan, puritano, está a propor que foi por causa do seu grande amor para com Eva. Eva, você já fez alguma coisa impossível. Agora você há de morrer. Não sei o que é morrer, mas você há de morrer. Mas não vai morrer sozinho, eu vou estar ao seu lado. Eu sou seu companheiro, seu companheiro. Talvez Satanás usa qualquer coisa que pode ter muita importância na sua vida para induzir você a recuar e não obedecer Jesus Cristo quando a hora está a chegar para escolher o que é mais importante na sua vida, Jesus Cristo ou essa outra coisa. Agora, eu queria dizer, esta é uma realidade que muitas pessoas enfrentam. Eu conheço histórias sobre pessoas em Rússia, União Soviética, anos atrás. Solzhenitsyn, não sei se vocês conhecem ele, é famoso no mundo inteiro. Foi um cristão excelente, gastou tantas décadas dentro da cadeia da União Soviética, porque ele estava a defender a fé cristã, quando a fé cristã foi fora da lei, União Soviética. E muitas outras pessoas, as igrejas ali, estavam a reunir, mas tinham que reunir lá no mato, fazer seus cultos num lugar oculto, escondido. Mas, às vezes, uma pessoa traiçoeira podia denunciar o que estava a acontecer lá e informar que realmente meu pai sempre chega lá, neste lugar, no deserto, no mato, para fazer cultos. E a polícia chega e estão a levar essas pessoas para pôr na cadeia. E quando os pastores estão a chegar lá cada domingo, deixando às vezes sua família em casa, dizendo que foi convidado, tenho que chegar lá, tenho que pregar as boas notícias para essas pessoas, eles sabiam que essa pode ser a última vez que nós vamos ver um ao outro.
é possível que por causa deste evento eu vou ser apanhado e vou ser levado para a cárcere, como Solzhenitsyn foi feito, e você não vai ver minha cara demais. Eu não vou ver meus filhos, eu não vou ver minha esposa. É tão perigoso que você não pode chegar. E acontece, pessoas tinham que abandonar, não por sua escolha, mas por força maior, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Lucas, versículo 18, 29 e 30. Jesus diz, para fortalecer seus discípulos, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Deus está a nos animar. Tem que estar pronto de deixar seu pai, sua mãe, sua casa, sua esposa, seus filhos, seu marido, se for necessário, para servir o propósito de Deus na sua geração. E eu tenho as palavras de Martinho Lutero. Foi uma realidade com ele. Ele escreveu Castelo Forte é nosso Deus. E eu sempre gosto daquela última estrofe. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. É uma realidade que ele tinha que enfrentar. Quando ele pregou aquelas 95 teses naquela parede da porta da catedral, onde ele servia como um monge, um freire católico, sua vida foi transformada. E o dia chegou quando ele tinha que aparecer diante do tribunal da Europa inteira. Todos os reis de todas as nações estavam ali. O imperador, nomeado pelo próprio bispo, Papa, estava lá também. E ele foi informado: você tem que renunciar a todos esses livros que você escreveu. E ele tinha que decidir o que é mais importante na minha vida: Jesus Cristo ou minha vida? E ele disse: venha o que vier, eu não posso renunciar o que eu escrevi. Porque, segundo o meu entendimento, esses livros explicam o que a Bíblia está a mandar a cada um de vocês e a mim também. Eu não posso renunciar. E o Papa, como vocês sabem, passou aquele decreto dizendo: este homem, ele foi garantido, podia chegar lá para o tribunal e depois voltar para a sua terra. Com segurança, foi prometido para induzir ele a chegar. Mas o Papa passou este decreto dizendo que depois de ele chegar na Alemanha, qualquer pessoa pode matar ele e não vai ser condenado em qualquer tribunal na Europa, porque está a servir a igreja. E o próprio príncipe dele organizou uma banda de homens para raptar ele e esconder ele num castelo, onde ele podia continuar a escrever seus livros, porque o príncipe tinha seus propósitos também. Agora, só para dizer que esta é uma realidade, e talvez ninguém chegou a você até agora, mas o Estado Islâmico de Moçambique não é tão distante. Antigamente eu pensava: aqui em Moçambique eu posso ficar escondido, ninguém vai chegar para extinguir minha vida. Não podemos pensar isso agora. O Estado Islâmico de Moçambique já é nosso vizinho. Temos que estar prontos para as mudanças que vão acontecer neste mundo. Eu não imaginaria disso quando eu cheguei aqui em Moçambique 30 e tal anos atrás, 35 anos atrás. Mas já é uma realidade. O mundo está a mudar. E como eu já disse semana passada, essas pessoas que estão sendo executadas, como estão sendo executadas? Sendo degolados. Apocalipse diz isso. Quem degola as pessoas no dia de hoje? Nos Estados Unidos, no Moçambique, nos índios, não a Igreja Católica. São os muçulmanos.
que agora acabei de receber notícia, 30 mil pessoas em Síria, cristãos, já executados nos últimos dias. Grande massacre dos cristãos em Síria, nos países muçulmanos. Ok, só para saber que as coisas podem mudar e nós temos que estar prontos, venha o que vier. Por isso, a primeira coisa é temos que ter amor. E o Espírito Santo, seu trabalho é de suscitar este amor que não pode esgotar-se. Este amor que não pode ser sufocado pela Satanás com todas as suas ameaças. Porque nós precisamos deste amor, é claro. Jesus já disse, se você não me ama mais do que qualquer outra coisa na sua vida, até mais do que sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Porque Satanás vai usar isso. E há pouca perseguição dos cristãos no mundo no dia de hoje, mas está a acontecer mais e mais. Mas vai ser uma perseguição feroz quando está a chegar até o fim. Pior do que qualquer outra época na história da igreja. Então nós temos que ter este grande amor. Agora, como, terceira parte, como podemos ficar fortificados em nosso amor? Eu estou certo de que cada um de nós estamos a sentir que meu amor não é o que devia ser. Eu espero que você esteja a pensar isso. Porque eu posso dizer, seu amor não é o que devia ser. Não é. Meu amor não é o que devia ser. Ninguém ama Deus como devemos amar a Ele, o nosso Salvador, como devemos. Precisamos mais amor. Mas nós nunca vamos conseguir este mais amor por meio de dizer que eu vou ficar calado, eu vou esconder meu testemunho, não vou falar sobre Jesus Cristo, não vou atrair adversários contra mim, eu vou ficar seguro. Esta nunca vai acrescentar seu amor. Vou explicar porque daqui há nada. Mas como é que podemos ter mais amor? Primeira coisa, tem que ser salvo. Sem salvação sobrenatural, você nunca vai receber o Espírito Santo. E onde vem este amor que nós temos que ter é fruto do Espírito Santo. Temos que ter o Espírito Santo primeiro. Segunda coisa, e eu vou dizer a mesma coisa sobre fé. Quando tratamos sobre fé, tratamos de esperança. Primeira coisa, temos que ter o Espírito Santo, temos que ser salvos. Nunca vamos fazer isso por nós próprios. Temos que ter o Espírito Santo produzindo este fruto dentro de nós. Segunda coisa, pedir. Pedir. Você está a pedir cada dia, oh Deus, acrescenta a meu amor. Faça que eu ame você como eu devia amar. Esta é a sua oração diária. Está na minha lista. Já por muito tempo, quando eu descobri essas realidades. Anos e anos e anos. Uma petição, talvez agora está cada semana. Havia tantas coisas que é uma semana talvez agora, mas antigamente foi cada dia, porque precisamos de orar para isso. Não só amor, mas também fé e esperança. Segunda coisa é sempre igual, pedir essas coisas. E quando nós estamos a pedir que Deus aumente a nossa fé, podemos ter confiança absoluta que esta é conforme a vontade de Deus. Estamos a pedir pelo menos alguma coisa que Ele vai nos dar. Pedimos muita coisa que não é a vontade de Deus. Deus, eu quero casar-me com esta moça, com este homem. Pode não ser a vontade de Deus. A resposta pode ser não. Pode ficar frustrado. Mas quando você está a orar, Deus, eu preciso de amar você muito mais. Faça o que for necessário para eu amar você como devia. Ele vai responder esta oração, porque é conforme seu próprio mandamento. É o primeiro mandamento para nós. Devia ser a primeira coisa na nossa lista de petições e súplicas. Ajude-me a amar você ou ter fé na sua palavra acima de tudo. Pedimos isso. Outra coisa para nos animar. Raramente, eu fiquei admirado. Foi muito raro para Jesus, em qualquer momento, louvar o ser humano.
Eu só conheço, se estou lembrando, 3 vezes que ele fez isso. O resto do tempo não tinha nada boa para dizer sobre os homens. Mas 3 vezes ele louvou um ser humano. E se você está a lembrar, talvez vai lembrar essas mesmas 3 vezes, onde está a elogiar alguém. A primeira vez foi aquele centurião que tinha seu servo doente. E disse, você não tem que chegar, só tem que dizer a palavra. E eu sei que meu servo vai ser sarado. E logo Jesus parou e falou com aqueles líderes religiosos que trouxeram esta súplica a ele, dizendo que eu não tenho visto tal fé em todo Israel. Levou aquele homem por causa de sua fé. Também, segundo exemplo, foi aquela mulher com fluxo de sangue por tantos anos. Foi impuro constantemente por causa desse corrimento que nunca parava. Por causa disso não podia entrar no templo, não podia oferecer sacrifícios, não podia tocar ninguém, muito menos não podia tocar um homem santo como Jesus Cristo. Mas ela disse, eu vou só tocar a borla de sua bata e eu vou ser sarada. E ela foi sarada, o poder saiu de Cristo e entrou nela. E naquele momento ela sentiu este poder. Esta coisa aconteceu dentro do útero dela. Mas no mesmo momento Jesus também sentiu poder saindo dele. E ele disse, quem me tocou? Não é que ele não podia saber, ele sabia quem tocou ele. Mas ele tinha seu propósito. Mas os discípulos disseram, por que você está a dizer isso? Todo mundo está a apertar você. Não, há alguém que me tocou com fé. Alguém me tocou com um propósito. Os outros, talvez como nós, só estamos a aproximar Jesus cada domingo em nosso culto. Mas há pessoas que aproximam ele com propósito. Eu vou ser transformado. Eu vou ser fortificado. Eu vou ter minha vida alterado. Eu vou deixar meus pecados lá naquela igreja e vou voltar com Jesus Cristo e sua justiça. Há muitas pessoas que aproximam religião, como estava a aproximar este profeta de Deus. Você é uma das pessoas que está a aproximar Jesus com propósito e com fé? Esta mulher fez isso, ela ficou sarada. E Jesus queria fazer caso disso. Por isso ele disse, quem me tocou? E ela tinha que confessar, eu sou impuro, eu sou sujo, este homem é de Deus, eu toquei o homem de Deus, enquanto eu tenho este corrimento dentro de mim. E ela tremeu e caiu aos seus pés. Mas ele não repreendeu ela. E você pode ser coberto com pecados. Você podia ser a pior pessoa nesta sala, podia ser a pior pessoa em Nampula. Mas se você está a chegar a Jesus Cristo com propósito, dizendo que eu sei que eu não tenho qualquer direito para tocar o Filho de Deus, mas eu vou pedir para Ele me dar a justiça que Ele tem e eu não tenho. E você não vai ser repreendido, você vai ser louvado. Finalmente! Está a fazer o que você devia ter feito tanto tempo atrás. E ele elogiou esta mulher. Ela fez caso. Ela deixou aquela menina morrer, porque esta foi mais importante. Ela tinha que dar glória a Jesus Cristo por causa do que aconteceu com ela. Por causa da grandeza da sua fé. E ela disse, sua fé curou você. Vai em paz. E aquele outro exemplo não foi fé. 2 exemplos são fé. O terceiro exemplo foi aquela mesma mulher 2 vezes. Estava a aproximar Jesus, uma prostituta, derramando suas lágrimas uma vez e ungindo os pés dela e secando os pés com os cabelos dela. A segunda vez estava a dar aquela coisa mais valiosa, preciosa que ela tinha, este perfume tão caríssima. Estava a ungir seus pés a segunda vez. Esta foi Maria, irmã de Marta e de Lázaro, uma pessoa leviana antes de conhecer Jesus Cristo. Mas sua vida foi transformada por causa dele. E não havia nada tão precioso, mais precioso do que ela. O que eu vou fazer com este perfume? Vou pôr isso no meu corpo? Eu não mereço isso. Quem merece isso é Jesus. Este perfume é para ele. E enquanto os outros começaram a criticar ela, Deus disse, deixa ela. Jesus disse, deixa ela em paz. O que ela fez vai ser contado em toda parte do mundo onde chega este evangelho.
Oxalá que Deus podia dizer a mesma coisa sobre você ou eu. Se você queria ser visto como este centurião romano, ou como esta mulher ex-prostituta, sabe o que você precisa? Precisa amor. Precisa de fé. Você procura isso todos os dias. Está a orar, pedindo, Deus, eu preciso mais fé. Deus, eu preciso mais amor. Eu sei que meu fé é miserável, meu amor quase não registra. Quando você ora assim, está a orar conforme a vontade de Deus. E nós sabemos que estamos a orar conforme a vontade de Deus, temos as coisas que nós estamos a pedir. 1 João capítulo 5, 14 até 15, um princípio muito fundamental sobre oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, primeiro temos que orar, segundo temos que orar segundo a vontade de Deus, e terceira coisa, ele vai nos ouvir. E a quarta coisa, versículo 15, e se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Quarta coisa, Jesus, Deus vai responder. Mas você não pode desistir. Você tem que morrer, repetindo a mesma oração. Deus, eu preciso de amar você como eu devia. Deus, eu preciso de ter fé na sua fidelidade para acabar de insultar você e dizer que você não tem poder, você não tem entendimento, você não tem ciência. Não, temos que começar a dizer você é um Deus absolutamente confiável e fiel. Por meio da nossa fé, temos que pedir sempre isso. Agora, última coisa, eu tenho que esperar até o próximo domingo. Há ainda mais duas coisas muito importantes que nós temos que fazer para crescer na fé, muito importante, que podemos fazer. Mais do que pedir, mais do que receber o Espírito Santo, duas coisas que você pode fazer, que eu posso fazer, que temos que fazer, para nosso amor crescer. Mas tenho que esperar até o próximo domingo, porque vai levar 10 minutos. Ok. E depois, próximo domingo, vamos terminar também com fé e esperança. Já deu o formulário, vamos seguir o mesmo formulário para fé e para esperança. O que é, porque é importante e imprescindível para nós perseverar. E terceira coisa, como é que nós podemos conseguir mais fé, mais esperança e também mais amor. Próximo domingo vamos continuar onde estamos parados agora. Vamos chegar a Deus em oração. Então, nosso Deus, confessamos de novo que nosso amor não é o que devia ser. O Senhor é infinitamente mais bondoso para conosco, infinitamente mais misericordioso, infinitamente mais fiel do que nosso amor ou nossa fé. Que o Senhor possa nos perdoar por nossa fraqueza, mas também que o Senhor possa ficar agradecido pela maneira em que nós estamos a buscar o que agrada o Senhor e não o que agrada a nossa carne. Que o Senhor possa nos dar grande medida de amor e fé no Senhor e no seu Filho Jesus Cristo. Como essas pessoas que notamos durante esta palestra de hoje, sejamos nós que estamos a trazer esta satisfação até essas palavras de louvor saindo de sua boca para com um ex-pecador. Que este seja o destino para cada um de nós. E se nós tivermos algum dia o privilégio de mostrar este grande amor e esta grande fé e confiança no Senhor e suas promessas, que o Senhor possa equipar-nos para este dia, para realmente mostrar que o Senhor é mais precioso para nós do que nossa própria vida. Também que nós possamos agora mesmo, na nossa vida mundana e simples e muito humilde, ainda mostrar em várias maneiras este amor e esta fé no Senhor. Que o Senhor possa fazer isso para a sua própria glória e pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém.
Muito obrigado, Dr. Charlie, pela exortação. Chegamos, irmãos, no fim do nosso culto. Gostaria de pedir se alguém está aqui, nos visita pela primeira vez, passar aqui em frente. Se existe alguém, um visitante aqui, que conhece pela primeira vez essa igreja, venha aqui em frente, fale o seu nome e como é que chegou aqui. Graças a Deus todos somos daqui e vou pedir, irmãos, para que se coloquemos de pé, por favor. Eu vou ler Judas, capítulo 1, versículo 24 a 25. Depois deste hino, vamos entoar hino número 20 do Inário Verde. E depois desse hino, vamos nos saudar. Diz assim, Judas 1, capítulo 24, Judas, capítulo 1, versículo 24 a 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-lo diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Então, vamos entoar em número 20. Jesus, pastor amado. Juntos és-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum
Eu